No vídeo de hoje, a vitória merecida do Palmeiras, um time que propôs o jogo e foi para cima desde o minuto zero, que queria mostrar as cartas desde o início da partida, contra um time que adotou uma postura um tanto quanto questionável e até covarde da equipe do Botafogo. E qual que é o saldo disso tudo? O que a gente pode prever do futuro do Palmeiras, que agora a gente já sabe que vai pegar o Chelsea? E qual que é o saldo do Botafogo nesse Mundial de Clubes? Será que é bom? Será que é ruim? Vamos tirar as conclusões aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Desde o minuto zero que começou o jogo, você já via que o Palmeiras ele iria ditar o ritmo da partida. Brilhantemente, como diz o Abel Ferreira, em todas as coletivas que ele dá, ele fala que ele estuda o adversário constantemente. E parece que era sabido, parece que tinha um entendimento em todo o elenco do Palmeiras de que o Botafogo ia adotar uma postura parecida contra o Paris Saint-Germain, o que surpreendeu todo mundo. E aqui a gente vai separar as análises em dois, primeiro do Palmeiras e depois do Botafogo. A começar pelo Palmeiras, que se você for pegar as estatísticas da partida, as estatísticas finais do jogo, não vai refletir o que aconteceu de fato. Por mais que mostre que o Palmeiras ele teve 19 finalizações contra 16 do Botafogo, ou seja, finalizou mais, e inclusive teve mais chutes no gol, as estatísticas finais não refletem o que foi o jogo. Se você vai pegar e analisar até o primeiro tempo da prorrogação, o Botafogo tinha apenas 4 finalizações, sendo uma no gol. E o Palmeiras tinha mais de 15 finalizações. Palmeiras ditou um ritmo da partida e muito se dá a mudança da escalação que aconteceu vida do jogo do Inter Miami. Você tem o Estevão caindo pela esquerda, você tem o Alan ganhando a vaga de titular, que já mostrava que ele pedia passagem, a volta do Maurício, a titularidade do time, deixando o Veiga no banco, e você tem o Vitor Roque entrando no lugar do Flaco Lopes. O que a gente entende disso tudo? A gente tem um time mais móvel, a gente tem um time com mais mobilidade, com mais poder de marcação e mais intensidade, apesar, principalmente, do Vitor Roque não viver uma boa fase. O Flaco Lopes está pedindo passagem, mas você colocar o Flaco Lopes no time, você está pedindo para ter mais cruzamentos dentro da área. E o Palmeiras ele queria retomar a bola e, principalmente, arriscar de fora da área. Foi isso que aconteceu muita parte do jogo. E você viu um Palmeiras muito intenso. Contra um Botafogo, um tanto quanto modificado, que perdeu o Gregory. Mas mesmo assim você tem a espinha dorsal do time carioca. E o Palmeiras, desde o minuto zero, ele teve a posse, empurrou o Botafogo para trás, vinda de uma postura que também já era esperada para a equipe do Palmeiras, porque o Abel Ferreira estudou esse time e o Palmeiras foi para cima. Desde o início, não teve tantas chances claras de gols assim, como a gente pega, principalmente no primeiro tempo, mas você via defesas importantes do John acontecer. E aí você tem saldos completamente positivos. O Alan dando trabalho ali para o Alex Telles, inclusive que forçou o cartão amarelo para o Alex Telles. O Estevão dando um trabalho muito grande para o Vitinho, ali do outro lado, apesar do Maurício não ter feito uma excelente partida como ele fez contra o Al-Ahly e como ele fez principalmente contra o Porto, você via que ele dava muito mais dinâmica, ele não cadenciava no jogo tanto quanto o Rafael Veiga faz. E aí você viu o Vitor Roque brigando por bolas, você vê ele tentando incomodar, apesar dele não conseguir finalizar no gol como ele gostaria. Mas você viu um Palmeiras arriscando, você viu um Palmeiras subindo a marcação. O Palmeiras ele não deixava o Botafogo respirar. Foi assim a primeira etapa. E logo na primeira etapa, já merecia ter aberto o placar. O Palmeiras ele termina o primeiro tempo de uma forma completamente sufocante. Você vê que teve alguns momentos. O Palmeiras começou muito bem, o Botafogo conseguiu equilibrar e depois o Palmeiras ele conseguiu retomar de novo a rédea da partida. Começa a segunda etapa, o Palmeiras ele vai para cima de uma forma absurda. Parecia que o Botafogo ele queria levar o jogo para a prorrogação e para os pênaltis. Mas o Palmeiras ele queria vencer desde o início. E aí entra a competência do senhor Abel Ferreira. Que a gente pode dizer que ele só tem estrela? Não, ele não tem só estrela. Ele tem competência.
ao ponto de tirar o melhor jogador da partida naquele momento, na minha opinião, principalmente do Palmeiras. O Estevão, ao contrário dos outros jogos, onde ele teve chances, principalmente contra o Porto, ele teve arrancadas ali para poder abrir o placar contra o Al-Ahly, e contra o Inter Miami ele não foi bem. Nessa partida contra o Botafogo, ele foi muito bem. Ele conseguia arrancar, ele conseguia incomodar o Vitinho, gerar problemas ali do lado direito do Botafogo, e o Abel Ferreira tirou ele. Eu sei que tem a questão que pegou mal da entrevista do Estevão, que o Estevão não tá com a cabeça aqui no Brasil, que ele tá com a cabeça no Chelsea. É direito dele. Aliás, a gente tá falando de um menino de 17 anos. Mas, quando se entende que você é profissional, jogador do Palmeiras, você precisa estar com a cabeça naquela competição, visto que é a competição mais importante do ano. Então, acredito que o Abel tenha tirado ele, justamente porque podemos dizer que alguns pontos foram perdidos devido a essa declaração. Não é de se duvidar que isso tenha sido um motivo. Lembrando, ele era o principal jogador do Palmeiras ali naquela partida, desenrolando muito bem. Mas mesmo assim, ele foi sacado do time para a entrada do Paulinho. E aí que vem a questão da competência da estrela. O Paulinho, ele não aguenta jogar mais do que 30 minutos. Na outra partida, contra o Inter Miami, ele já tinha feito uma minutagem alta. Agora ele fez uma minutagem condizente ali com que ele pode estar em campo. E aí só mostra o quanto o Palmeiras ele deve investir em uma cirurgia do Paulinho. Porque é um jogador para a decisão. Como disse o Abel Ferreira na entrevista, é o jogador que foi contratado para decidir. E dito e feito. Com o Paulinho em campo, o Palmeiras passou a arriscar ainda mais. O Paulinho vem, recebe uma jogada, limpa na entrada da área, o desvio aconteceu no Alexander Barbosa e matou o John. O John, que estava sendo, junto com o Estevão ali, os dois melhores jogadores da partida. Já tinha feito um milagre, já tinha trabalhado bastante, estava tentando esfriar o jogo porque sabia do ímpeto do Palmeiras, e o Paulinho vai lá e abre o placar. Completamente merecido. O Palmeiras tinha mais posse, muito mais finalização, o Botafogo não ameaçava o Everton. Aí acontece uma outra coisa, que é o quê? O Paulinho é sacado, obviamente, mas aí tem a expulsão, por exemplo, do Gustavo Gomes. Que agora o Palmeiras ele se encontra numa sinuca de bico. Que ele perde o Piquerez, ele perde o Gustavo Gomes e já tinha perdido o Murilo. Sem esse sistema defensivo para poder enfrentar o Chelsea é um pouco complicado. Não é aquele Chelsea de 2022, mas ainda assim é um time considerável forte. E aí o Palmeiras ele enfrenta agora uma baixa do seu sistema defensivo para conseguir parar o time inglês. Mas aí o que acontece? Uma coisa que eu não entendo no futebol brasileiro, que é o quê? Você abrir o placar, você tá jogando muito melhor que o seu adversário e você recuar. E das duas, uma coisa vai acontecer. Tanto o Palmeiras recuar quanto o Botafogo ir para cima. Não tem mais nada a perder. Por quê? Porque já foi para prorrogação. Não tem mais nada a perder. E aí o Palmeiras, ele, com 1 a menos, estando na frente do placar, ele vai para trás. E o Botafogo cresce na partida. Começa a martelar, começa a chutar de fora da área, o Everton faz alguns milagres, inclusive o Bruno Fux tendo que tirar a bola ali com a cabeça, se doando para conseguir manter o placar. E aí o Palmeiras ele consegue vencer a partida de uma forma extremamente merecida. Buscou e não se acovardou. Diferente do Botafogo. O Botafogo, ele surpreendeu nessa partida. Ele surpreendeu nessa partida em 2 aspectos. A extrema baixa de concentração dos jogadores do Botafogo. O Botafogo, ele estava um time completamente concentrado contra o Paris Saint-Germain, completamente concentrado contra o Atlético de Madrid, apesar de ter perdido. O Botafogo, ele criou chances para conseguir abrir o placar, para conseguir vencer contra o time espanhol. Ele não foi competente ali nos contra-ataques contra o Oblak. Mas contra o Paris Saint-Germain, ele fez o jogo da vida. E aí você tem uma atuação individual completamente preocupante,
contra o time do Palmeiras, e aqui a gente não tá menosprezando o Palmeiras. O Palmeiras é uma grandíssima equipe. Só que Palmeiras e Botafogo já se enfrentaram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e deu jogo. O Botafogo ele foi para cima do Palmeiras, dentro do Allianz Parque. O Botafogo, ele venceu o Palmeiras dentro do Allianz Parque ano passado. E venceu o Palmeiras também no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ou seja, a gente está falando de dois times técnicos do mesmo nível. Dois times técnicos do mesmo nível que você adotou a mesma postura do jogo contra o Paris Saint-Germain. Não é querendo menosprezar o Palmeiras, mas você não está enfrentando a equipe vencedora da Champions League. Por que que você adotou essa postura? Jogar por uma gola contra o time que você já conseguiu vencer? Pegou mal. A saída do Gregory deu um pouco desestabilizada no meio de campo. Eu não acredito porque o Danilo ele conseguiu sair muito bem. Mas você tem atuações dentro do próprio Botafogo. Jair fazendo uma excelente partida. O Alexander Barbosa também fazendo uma boa partida, visto que ele já estava amarelado desde o início da primeira etapa. O John nem se fala. Alex Telles, apesar de ter sofrido um cartão amarelo e ali tendo uma certa dificuldade contra o Alan, você viu que ele conseguia controlar um pouco as ações. Visto que, no segundo tempo, teve que tirar e colocar o Cuiabano. Mas você via que o Botafogo, defensivamente, ele estava um pouco estruturado, apesar de sofrer finalizações do Palmeiras. O problema, principalmente, foi do meio para frente. Marlon Freitas errou quase tudo que tentou. Arthur foi o que mais tentou, mas ainda estava um pouco errando. O Savarino, completamente apagado. Era outro jogador em relação ao ano passado. Savarino ele foi o melhor jogador para muitos do Campeonato Brasileiro do ano passado, junto com o Thiago Almada. E virou um jogador, se a gente pode colocar, de divisões inferiores. Hoje o Botafogo, hoje o Savarino no Botafogo, ele não é jogador para ser titular. Deve-se questionar sim a titularidade dele, visto do que ele já mostrou de capacidade para apresentar para o Botafogo. E hoje é completamente diferente. O Mundial do Savarino é completamente abaixo do que se espera. E o Igor Jesus, completamente isolado. Jogando essa por uma bola, e ele é o cara que tenta, o cara que arranca, mas é um cara completamente isolado daquilo que o resto do time pensa. E aí a gente tem 2-1. Uma doutora apostada pelo Renato Paiva, sendo que prejudicou o funcionamento da equipe, prejudicou sim. Lembrando, você não está enfrentando um campeão da Champions. Você prejudica o seu melhor jogador, que precisa ficar fazendo essas arrancadas indivíduo o tempo todo. Não ajuda. O Botafogo ele precisa nesse jogo ser propositivo, colocar a bola na área para justamente o Igor Jesus conseguir fazer. Não conseguiu vencer pacificamente no momento e só jogou a partir do momento em que tomou o gol na prorrogação. Antes disso, o Botafogo ele estava claramente jogando por uma bola, uma postura um tanto quanto covarde. E aí depois inventa de jogar. O Botafogo jogou 15 minutos, o que não fez em 105. E aí, em 15 minutos, ele mostra sim para sua torcida que ele tinha capacidade para mais. Porque mesmo o Palmeiras se lançando para trás e estando a menos, você via que o Botafogo ele tinha artilharia. Ele quase fez com o Vitinho, ele quase fez uma dividida ali com o Arthur Cabral, onde o Bruno Fux ele teve que tirar a bola em cima da linha, salvando junto com o Everton. O Botafogo ele quase empatou o jogo em 15 minutos. Mostra que precisava de mais. E aí o Renato Paiva, que vai numa entrevista e fala que quer ter a bola, que quer ser propositivo, não foi isso que a gente viu. E parece que a postura dele perante ao campo era conivente com o que o Botafogo queria, que era amarrar o jogo, levar para a prorrogação e ir para os pênaltis. E aí custou caro. Porque você tem, dentro da própria competição, atuações diferentes do Botafogo. Uma atuação um tanto quanto ok na primeira etapa contra o Seattle Sounders. Um segundo tempo muito preocupante, porque o Botafogo ele foi amassado pelo time americano. Uma postura extremamente vencedora contra o PSG. E aqui eu não estou falando que só tem uma forma de você jogar futebol. Não é isso. Existem formas e formas de você jogar. Existem formas e formas de você vencer. A postura que o Botafogo adotou contra o PSG foi uma postura estratégica. Se você for de peito aberto contra um time que tem Kvaratskhelia, que tem Barcola, que tem Doué,
você vai tomar. Que tem Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, você vai levar. Não vai dar para encarar de frente, ok? É o campeão da Champions, o melhor time do mundo. Você vai adotar uma maneira de 6, uma maneira de 5 e vai jogar no contra-ataque. Ok, conseguiu fazer isso magistral. Contra o Atlético de Madrid, uma postura um tanto quanto parecida, mas você jogando com o regulamento debaixo do braço. Porque você tem um gol para sofrer. Você tem 2 gols para sofrer. O Botafogo podia tomar 2-0, ok, estava classificado. Tomou só 1, ok, tá classificado e ainda podia ter vencido. Beleza, você tá enfrentando times que são muito melhores que você, mas um time que você já foi pro enfrentamento. E aí o técnico não consegue mudar a capacidade do time conseguir jogar, e jogando por esse regulamento, deixa frustrante sim. Qual que é o saldo real do Botafogo? Se você for pegar o saldo real do Botafogo, é um saldo bom. Não é pra se gritar time sem vergonha nem nada. Não foi vexame. O Botafogo ele conseguiu se classificar num grupo onde tinham 2 europeus extremamente fortes. E tá tudo bem. Conseguiu realizar esse feito inédito, esse feito completamente inesperado. Mas a postura das oitavas de final deixa um sabor amargo pro torcedor do Botafogo. Sem dúvida nenhuma. O que é isso? É um Botafogo covarde ou um Botafogo que vai pra cima? E ele mostra pro torcedor, sim, tem que fazer contratações. Tem que botar algumas cadeiras chamadas cativas para pensar, como por exemplo o caso do Savarinho. Ou você volta a jogar, ou você vai contratar alguém que possa suprir a sua ausência. Precisa, e já tem o 9, na minha opinião. O Igor Jesus ele foi extremamente bem, a gente viu isso, mas o Arthur Cabral se mostrou um cara completamente competente também. A gente já viu o que ele pode fazer, visto o que ele fez no Benfica. E você precisa de um outro meia também. Sem dúvida nenhuma. Agora vamos ver se o Bastos ele consegue se recuperar da lesão para voltar no lugar do Jair, que fez um excelente Mundial de Clubes, mas o Botafogo ele precisa de reposição para conseguir voltar forte no Campeonato Brasileiro e principalmente na Libertadores. A questão do Palmeiras é: será que ele consegue passar do Chelsea? O Chelsea é o time mais forte que o Benfica. A gente já viu isso. O Palmeiras ele queria o Chelsea para fazer a revanche de 2022. A questão é que a gente sabe que o Palmeiras está desfalcado. E o Palmeiras não tem o mesmo estilo de jogo e a mesma qualidade técnica que tem o Flamengo, que conseguiu botar o Chelsea no bolso. Isso significa que o Palmeiras não pode passar? É claro que não. O Palmeiras ele pode sim sonhar com uma semifinal. Vai ser um jogo mais duro, vai ser um jogo mais pegado, mas o Palmeiras ele pode sim sonhar com uma semifinal. Por que não? O Abel Ferreira ele já se mostrou completamente estudioso. E o Botafogo ele precisa rever alguns nomes e precisa, o quanto antes, definir que a mentalidade desse time vencedor da Libertadores de 2024, do Brasileiro de 2024, precisa ser imposta. Existem maneiras estratégicas de ganhar um jogo. Mas, se você tem mais time, você tem mais jogadores, você consegue sim propor algo melhor para o seu torcedor. Quero saber o que é que você acha. Deixa aqui nos comentários. Você acha que quem mereceu vencer? Eu sou o Walter e até a próxima.